O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. E cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que acostumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado e o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e queridas irmãs, a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelas ondas do rádio, hoje celebramos o 4º domingo da Quaresma, o domingo letário, o domingo da alegria, este domingo que nos lembra a proximidade da ressurreição de Cristo, da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Por isso, domingo letário, domingo da alegria. E neste domingo, o Evangelho nos apresenta uma das cenas mais emocionantes, digamos assim, do ministério público de Jesus, que é a cura do cego de nascença. Então o Evangelho retrata este acontecimento na vida de Jesus. No entanto, amados irmãos e irmãs, na verdade, este Evangelho ele não fala apenas de um homem que recupera a visão. O Evangelho não fala apenas de um homem que era cego de nascença e acaba vendo depois que encontrou com Jesus. O Evangelho de hoje fala de todos nós. O Evangelho de hoje fala das nossas cegueiras. O Evangelho que nós ouvimos fala do momento em que Cristo entra na nossa vida para nos dar a luz. O Evangelho nos convida a abrir-nos para acolher Jesus em nosso coração, abrir os olhos da fé para que Cristo possa habitar em nós. Então esta é a mensagem que o Evangelho de hoje quer nos trazer. A necessidade de ir ao encontro, permitir que Jesus entre na nossa vida. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Então no Evangelho nós vemos um homem que estava condenado a viver na escuridão. Ou seja, imagine a vida daquele homem. Imagine a vida de uma pessoa que nasceu cega. Então aquele homem ele nunca tinha visto nada. Ele nunca viu nada. Inclusive, ele não sabia o que era escuridão, porque ele nunca tinha visto a luz do dia. Então nós sabemos o que é escuro, porque nós vemos a luz. Aquele homem nunca viu a luz. Então ele nem a escuridão ele sabia o que era. Ele fala: você está na escuridão. Bom, para ele não fazia sentido nenhum, porque ele não conhecia a luz. Ele não conhecia o dia.
Então nem a escuridão ele tinha visto na sua vida. Ele nunca tinha visto o rosto da sua mãe. Ele nem sequer sabia como que era o rosto da sua mãe. Conhecia a voz dos pais. Pela voz ele distinguia, sabia quem era, mas ele não conhecia o rosto da mãe. Ele nunca tinha visto o nascer do sol. Embora ele sentisse o seu calor, ele nunca tinha visto. Aquele homem, amados irmãos e irmãs, ele nunca tinha visto as cores da vida. Durante toda a sua vida, ele já era de maior, então não era uma pessoa nova, e durante toda a sua vida não teve nenhuma cor, não teve nada. E nos fala o Evangelho que ele vivia às margens da rua, da cidade, da estrada, pedindo esmolas. Era uma pessoa que estava ali, sentada à beira do caminho. Certamente, para muitos que passavam por aquele caminho, aquele homem era apenas um problema social, um problema para os governantes, para a administração pública. Para outros que passavam por ali, aquele homem era um peso, que a sociedade, que os programas sociais tinham que carregar. E, no entanto, para muitos, aquele homem era alguém invisível, que não fazia a diferença nenhuma na vida deles. E ainda por cima, as pessoas discutiam sobre ele. O que tinha acontecido para ele ficar assim? Quem pecou para ele nascer cego? Quem pecou para ele ficar daquele jeito? Ele mesmo ou os seus pais? Então aquele homem na sociedade, ele estava inserido nessa realidade. Como se aquele homem fosse apenas consequências de um pecado. Como se a cegueira dele fosse consequência de um erro. Então todos olham aquele homem ou como um peso, olha como um problema, ou olha com indiferença. Quando Jesus chega na vida daquele homem, Jesus olha para ele de outra forma. Jesus não vê um problema, não vê um peso, Jesus não se torna indiferente. Jesus vê ali naquele homem uma vida que pode ser transformada, uma vida que pode ver a luz do dia. E aquele encontro então com Jesus muda toda a vida daquele homem. Então Jesus se aproxima, faz algo um pouco meio que estranho, cospe, faz com a saliva, faz um pouco de barro e passa nos olhos daquele homem. Então mistura a terra com a saliva, coloca nos olhos do cego e diz: vai lavar-te na piscina de Siloé. Certamente aquele homem já sofreu muitos bullying. Naquela época não existia a palavra, mas hoje podemos classificar assim. Já tinha sofrido muitos bullying, pessoas que colocam coisas na sua frente, brincadeiras e por aí vai. Mas quando Jesus fala, vai lavar-te na piscina de Siloé, imaginemos a cena. Aquele homem que ainda estava cego, não tinha recuperado a vista, ele caminhando pela cidade, talvez tropeçando em alguma pedra, talvez sentindo o olhar estranho das pessoas, os comentários que faziam, mas ele segue caminhando. Talvez quando Jesus tocou os olhos dele, certamente alguém já havia tocado, fazendo brincadeira com ele. No entanto, agora, mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem saber quem Jesus era, ele confia na palavra de Jesus. Vai lavar-te na piscina. E ele vai, rompendo a escuridão que cercava a sua vida, ele vai lavar-te na piscina. Então ele chega às águas, lava os olhos e pela primeira vez na vida, a luz entra nos seus olhos. Pela primeira vez na vida, a luz, ele consegue enxergar a luz, ele consegue ver algo. Então pela primeira vez, ele vê o mundo. Pela primeira vez, ele vê as pessoas à sua volta. E ele começa a identificar as pessoas pela voz. Então ele escutava a voz, e só essa voz, essa aqui é a voz que eu sempre ouvia mangando de eu, quando eu estava à beira da estrada. Então pela primeira vez ele vê o céu. Pela primeira vez ele consegue se ver. Pela primeira vez ele consegue ver quem ele era. Porque até então
ele não o conhecia, ele não se conhecia. Então, que momento deve ter sido aquele na vida daquele homem? Então, o milagre que Jesus faz incomoda. Então, curiosamente, o milagre, né, que Jesus faz causa alegria ao cego, causa alegria aos seus discípulos. No entanto, essa alegria não é disseminada para todos. Os fariseus, eles começam a interrogar o homem, né? Então começam a perguntar quem te curou, como que aconteceu, e chegam à conclusão que aquilo não deveria acontecer. Aquilo que aconteceu não era coisa de Deus, porque Jesus tinha feito aquilo em um dia de sábado. Impressionante, amados irmãos e irmãs. O homem que era cego, ele começa a enxergar, mas aqueles que diziam enxergar permanecem cegos. O homem que era cego vê tudo que ele não tinha visto antes. E aqueles fariseus, mesmo enxergando, continuavam cegos diante da ação de Deus. Um coração fechado, ele pode enxergar com os olhos, mas continua cego para Deus. Um coração fechado pode enxergar muito bem as coisas do mundo, mas tem dificuldade para enxergar os caminhos que conduzem a Deus. E o interessante do evangelho de hoje é o crescimento espiritual daquele homem, o crescimento da fé dele. Então nós vemos que no início, no primeiro momento, quando ele é interrogado, aquele cego diz: um homem chamado Jesus me curou. Jesus era apenas um homem, ele ainda não o conhecia. Depois, com o passar do tempo, ele diz: ele é um profeta. E depois, finalmente, quando encontra com Jesus, ele se ajoelha e diz: eu creio, Senhor. Então, para aquele homem, onde Jesus, para aquele cego, onde Jesus era apenas um homem, passa a ser um profeta, e agora ele reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. Então, o milagre maior não foi apenas abrir os olhos do corpo daquele homem. O milagre maior foi abrir os olhos da alma. E esse milagre todos nós precisamos ter. Esse milagre todos nós precisamos pedir a Deus que nos faça. Abrir os olhos da nossa alma para enxergar melhor o reino de Deus que está no meio de nós. Então este evangelho nos fala, não só fala da cegueira daquele homem, mas o evangelho também fala de nós. Às vezes nós estamos na igreja, rezamos, participamos de tudo, das pastorais, mas nós temos dificuldade, mas nós ainda não conseguimos enxergar direito. Mesmo participando da igreja, participando de tudo, ainda existem cegueiras dentro de nós. Essa cegueira provocadas pelo orgulho, provocada pela falta de perdão, cegueira provocada pelo egoísmo, cegueira provocada pela indiferença com aquele que sofre. Então a cegueira que a liturgia nos convida a refletir, é muito mais do que a cegueira dos olhos, mas uma cegueira que deixa muitos cristãos cegos e que não conseguem enxergar o reino de Deus. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, enxergamos tudo, menos aquilo que Deus quer nos mostrar. E hoje Jesus passa também, assim como passou pela vida daquele cego, passa pela nossa vida. Ele olha para cada um de nós e repete: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz de Deus. Então talvez alguém esteja vivendo na escuridão, né, uma escuridão de um pecado, a escuridão da dor, da ferida, a escuridão da falta de esperança. No entanto, quando Jesus entra na nossa história, a escuridão nunca tem a última palavra, ela se vai. Então, para concluirmos a nossa reflexão desta noite, no final do Evangelho, Jesus nos diz algo muito profundo. Ele diz: eu vim a este mundo para que os cegos vejam. Eu vim a este mundo para que os cegos vejam. Então, quem reconhece a sua cegueira, encontra a luz. Quem reconhece que precisa de Deus, começa a enxergar de verdade. Então, amados irmãos e irmãs, hoje precisamos rezar cada vez mais com humildade, pedindo a Jesus que, se existe cegueira no meu coração, que Ele possa tirar, que Ele possa tocar os meus olhos, para que Ele ilumine a minha vida, para que Ele me faça enxergar
com os olhos da fé, para que possamos caminhar sempre à tua luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos coloquemos de pé, amados irmãos.